Oi, pode me chamar de Clopes, se você quiser, claro. Você para pensar o quanto vale a índole de um autor na sua obra? Minha opinião por muito tempo foi de que um autor e sua obra são coisas muito distantes. O que um autor fala fica longe da sua obra, o que uma obra fala fica longe do seu autor. Por exemplo, se o autor tem uma opinião muito extremista, não interfere na sua obra, e sua obra tem uma opinião muito extremista, não interfere na vida pessoal do autor. Digo, coisas separadas, sabe? Separar o quem escreveu do escritor. Mas será mesmo? Será mesmo que a gente deve separar e será mesmo que esse é o certo a fazer? Eu parei pra refletir nisso porque eu tô lendo Lovecraft. E pra quem sabe, Lovecraft é um ser humano racista, muito racista. E eu tava pensando porque as obras dele têm uma escrita muito boa, é uma imersão de terror. Os contos dele têm uma imersão de terror bastante imersiva, não sei se essa palavra tá certa, mas foi uma frase redundante, mas se deu pra entender. Ele tem essa característica dele, que os livros são muito bem escritos, que a imersividade desse livro, você se enxerga naquela situação, você se enxerga com aqueles monstros, você se enxerga com aquele terror, sabe? E pra quem mestra RPG, como eu, que mestro pros meus amigos e tal, é muito importante essa leitura, porque você pega um aprendizado com as palavras que ele usa, com os termos que ele usa, como ele declara o terror através das palavras dele. Mas você tem essa escritura, você tem essa obra, você tem toda essa beleza escrita nas palavras, né? Beleza com forma de terror, mas enfim. E você chega numa página, você tá todo empolgado, imersivo, e você lê isso, chega a ser, sabe? Chega a ser. Eu vou ler, peraí. O negro foi nocauteado, e um breve exame nos revelou que ele assim ficaria permanentemente. Ele era uma coisa grotesca, parecida com um gorila, com braços anormalmente longos, que não podia evitar chamar de patas dianteiras e um rosto que conjurava reflexos a respeito dos indivisíveis segredos do Congo. E batuques de tambor sob uma lua pavorosa. O corpo deve ter parecido ainda pior em vida. Mas o mundo contém muitas coisas feias. Impressionante como pode ser o livro mais imerso do mundo, pode ser o mais bem escrito de todos, mas com uma frase dessa, com um racismo desse, qualquer pessoa sã na cabeça, qualquer pessoa que tem um bom senso, no mínimo vai perder 1% da vontade de continuar lendo. Bom, mas eu resolvi continuar lendo, porque a escrita, como eu disse, do autor é muito boa e alimenta minha curiosidade. Minha curiosidade é muito grande conforme a história for se desenvolvendo. E aí que tá. Cada um tem que decidir se vale a pena continuar lendo. Se a índole do autor vale mais do que a obra. No caso, cada leitor tem que tomar uma decisão de qualidade versus índole. Se a índole pesa mais do que a qualidade pra você, absurdos não é pra se sentir confortável, não é pra você se sentir bem, né? Então, por que você vai continuar lendo uma coisa se essa coisa não vai te fazer sentir bem? Então, por isso que eu acho que o certo seria, de fato, parar de ler, porque incomoda, porque é desagradável, porque não tem porque tá lendo, porque é só um comentário que vai fazer você sentir mais raiva e vai acabar estragando a sua experiência. Então eu acho que isso seria o certo a se fazer, acho que era o que eu deveria ter feito, mas eu resolvi continuar. Eu escolhi continuar por quê? Por causa desses atos sobre sua própria opinião, enfim. Mas eu escolhi continuar lendo porque, como eu disse, eu mestre RPG e esses livros assim de conto Lovecraft é bastante inspirador, digamos assim. As palavras que ele usa, as histórias são muito inspiradoras para descrever uma cena, para narrar e esse tipo de coisa. Bom, eu não sei se esse vídeo ficou bom, se é um tópico interessante de se falar, mas eu gostaria de ter falado sobre isso por causa que eu tava lendo esse livro e também porque eu já tinha pensado bastante sobre esses negócios de autores e de diretores que falam sobre coisas, sobre filmes que fazem filmes bons, mas eles falam coisas ruins, eles são racistas, são machistas, transfóbicos, né, como a J.K. Rowling, e a gente tem toda essa indústria do cinema com diretores que são abusadores e que fazem e que tem filmes e que as pessoas continuam assistindo, mas diferenciando do autor da obra e tudo mais. Eu concordo com as pessoas que assistem, eu entendo as pessoas que assistem, mas também entendo as pessoas que não, talvez para não relembrar, talvez porque se sentem incomodados, como eu disse, e acho que a gente tem que saber diferenciar quando é bom o assistir, quando não é bom, quando a índole.
interfere no conteúdo. Por exemplo, teve o Homem-Aranha Motos, eu acho que é esse o nome, se eu estiver enganado, que descobriram comentários racistas do ator que faz o Homem-Aranha e cancelaram o filme e tal, porque era um filme que, eu acho que, se não me engano, tinha dinheiro dos fãs envolvido, então você, tipo, se você se influenciar, se você pagar uma coisa por alguém que é racista fazer, já é outro nível, já não é só um livro que você tem de um cara que já morreu, que não vai fazer diferença nenhuma, você lê e comentário e tal, aí você tá pagando, você já dando dinheiro pra um cara, pra um racista, aqui aí já é meio complicado, né, de se fazer. Mas enfim, e pra você, o quanto que vale? O quanto que vale? É melhor a qualidade ou a índole? O quanto a índole do autor vale na sua obra?